Bom, olá amigos, amigas que nos acompanham no canal, do YouTube, do Grupo Espírita Leon Denis e também do Alimento da Alma, no Facebook. Agradecemos pela companhia nos nossos estudos e estamos aqui hoje, junto com os nossos amigos do Grupo Espírita Leon Denis, para realizar mais um estudo sobre a vida e obra deste apóstolo do Espiritismo que foi Leon Denis. Sempre lembrando de pedir para que deixem aí comentário, deixe o seu like, o seu dislike para quem não gostou, que se inscreva em nosso canal, que isso é muito importante, que compartilhe nas redes sociais e com amigos de Centro Espírita as reflexões que a gente tem aqui, para que outras pessoas se sintam estimuladas a estudar e a refletir sobre a vida e a obra de Leon Denis. Lembrando também que todas as quartas, às 21 horas, nesses dois canais, a gente publica os vídeos novos. Então, está sempre lá atualizado. E aqueles que se inscrevem, o pessoal pergunta, para que se inscrever, Porque se inscrevendo e ativando o sininho, chega a notificação automática lá no seu telefone, no e-mail, enfim, facilita. E pelo menos eu gosto muito e me ajuda bastante nos canais que eu gosto de acompanhar para ser lembrado. É boa explicação, mas uma coisinha que o pessoal vai olhar a minha voz diferente. Ele está incorporado hoje, É uma psicofonia, não é? É realmente uma... Não sei nem o que é, se é uma laringite, faringite, mas alguma it me pegou nesse final de semana aí, então tá tudo certo. Alguns amigos têm responsabilidade nisso, Mas deixa isso para lá. Hoje nós iniciaremos o estudo, o capítulo, o caso Miller, que para quem está com o livro, Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, Sua Vida e Sua Obra, impresso pela editora CELD, é na página 185. E para quem está com o mesmo livro em PDF, na página 134, e teve uma divergência aqui, que alguns PDFs deu página 134, outros 135. Então, como diz o nosso Rafael, da 130 para frente vai estar. Então procura aí o caso Miller, bem no início do capítulo, em que Leon Denis vai chamar a atenção agora de uma polêmica na sua época. E a gente olha assim, mas para que trazer uma polêmica do começo do século XX para o começo do século XXI, em que nós já vivemos um monte de polêmica relacionadas à mediunidade? Então, assim, eu sempre acredito que quando um autor coloca algo numa obra, aquilo não é só para a época dele. Então, se a gente for pesquisar a história da humanidade, vamos esquecer o Espiritismo. A gente não tem só relatos bonitos da nossa história. A gente tem relatos ali dramáticos, de momentos terríveis, de momentos dolorosos, sanguinários. E para quê? A gente vive falando, justamente para a gente evitar repetir no presente os mesmos erros do passado. Então, quando Leon Denis dedica uma boa parte do seu livro No Invisível, que a gente falou dele aqui já em outro estudo, que é um tratado de mediunidade, pode-se dizer assim. Então, se ele dedicou lá uma boa parte para estudar isso, se Gaston Lúcio agora, na biografia de Denis, dedica um capítulo para falar deste caso, é porque ele tem sim lições valiosas para todos nós, hoje em 2019, quando gravamos esse vídeo, para daqui a 50 anos, quando outros nos assistirão e talvez enfrentarão novos desafios, porque a postura e a conduta, ela pode inspirar, ela pode ensinar. E Gaston vai começar então dizendo que logo depois que Denis publica O Problema do Ser e do Destino, e no ano seguinte, então 1906, começou a crescer o mal-estar causado pelo caso Miller, e um grande escândalo estava por estourar entre os espíritas parisienses, espalhando a discórdia e a divisão em suas fileiras. Desde o ano de 1906, um médium chamado Miller, francês de origem, porém residente em São Francisco, na Califórnia, realizava sessões de materialização quando ia anualmente em Paris. E aí, é claro que assim como hoje,
quem produzia fenômenos, na época também chamava muita atenção, também atraía multidões, também era requisitado. E ele vai dizer aqui que muitas pessoas disputavam o privilégio de recebê-lo e que Miller aceitava convites uns após os outros nos salões em evidência e também realizava sessões pagas, o que nós também, em outras ocasiões neste estudo, já falamos a respeito que era uma prática da época. Não era que os eventos eram pagos para cobrir as despesas. Ali havia realmente o interesse financeiro mesmo de médiuns que, a gente pode dizer assim, viviam, né, da mediunidade. Eles viviam, né, dos ingressos que vendiam. Então, diante da ausência de espíritos, que às vezes até se afastam para testar a humildade do médium, eles, na intenção de angariar recursos, mas se vendo ausente da assistência dos espíritos, eles muitas vezes mistificavam, muitas vezes fraudavam os fenômenos. Não estou dizendo ainda sobre o caso Miller, estou generalizando que era uma prática comum que trouxe muitos prejuízos à causa do espiritismo, à divulgação, porque aí essas trapaças se tornavam um prato cheio para os ateus, para os materialistas e também, né, para, digamos assim, os outros religiosos que acusavam isso de obra do demônio, enfim, queriam de alguma forma deteriorar a imagem do espiritismo, e muitas vezes, é bem da verdade, conseguiam, né? Isso me fez lembrar um médium que Kardec dedicou, pelo menos na revista de 1858, vários artigos para falar. Ele sempre fala, sempre que se refere a esse médium, ele diz Sr. Home, que também foi um caso, assim, parece que bastante polêmico na época de Kardec. Muita gente acusou de não ser um médium, de ser um charlatão e tudo mais. E aí casa muito com o que o William está falando, porque se o caso Miller é de um médium em que ele aceitou, que ele vendeu a mediunidade, vamos dizer assim, por outro lado, Kardec, quando ele pega para analisar o caso do Sr. Home, e aí o que eu vou citar está em janeiro de 1858, na Revista Espírita, só que isso tem em fevereiro, março, e acho que, não vou lembrar de cor aqui, mas tem, ao longo das revistas, tem vários artigos sobre o Sr. Home. Kardec recebe um questionamento sobre ele e diz assim: quando coisas tão maravilhosas nos vêm de 2000 léguas e não podemos verificar, concebe-se a dúvida. Porque o Sr. Home era um médium de efeito físico muito, assim, que tinha uns efeitos muito patentes mesmo. E aí Kardec está falando assim, vem de longe, como é que ele vai verificar se está certo ou se está errado? Mas esses fenômenos atravessaram os mares com o Sr. Home, que deles nos deu provas. Então esse Sr. Home, o Kardec está falando assim, se fosse um caso, por exemplo, lá na América, e ele tivesse que analisar, seria mais difícil. Mas como é um caso mais próximo, ele consegue, aí ele começa a analisar o caso de uma forma mais geral e depois, ao longo dos artigos, ele vai aprofundando. É verdade que o Sr. Home não foi para o teatro para operar seus prodígios e que nem todo o mundo, pagando a entrada, pôde vê-los. Por isso, muitas pessoas o consideram hábil prestidigitador, sem refletir que a alta sociedade que testemunhou esses fenômenos não se teria prestado com benevolência a servir-lhe de patrocinador. Se o Sr. Home fosse um charlatão, não teria tido o cuidado de recusar as brilhantes ofertas de muitos estabelecimentos públicos e teria saído com ouro a mãos cheias. Seu desinteresse é a resposta mais peremptória que se pode dar a seus detratores. Um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez e uma monstruosidade. Então assim, o artigo é mais longo, mas aqui pega, já é um caso para a gente refletir, né? Porque assim, por que Kardec vai dar crédito a ele? Por que Kardec vai dar um crédito? Ele não está dizendo aqui, ele está pondo uma hipótese. Se ele fosse um charlatão, seria esquisito, porque como é que ele é um charlatão, mas que não vende a mediunidade? Então, para a gente analisar. Em paralelo com esse caso trazido aqui, né? Então assim, médiums patentes, possivelmente com o Sr. Home, depois Kardec vai dar mais detalhes, assim, realmente ele tinha efeitos físicos
de impressionar mesmo, mas que foi um médium muito debatido. Então, assim, é sempre um bom ponto a gente olhar assim, está vendendo a mediunidade? Se estiver vendendo a mediunidade, já é um ponto. Porque, olha, um charlatanismo desinteressado seria uma insensatez, de fato. O cara vai mentir sem cobrar nada por isso, né? Então, mas é pra gente ter atenção. Nem todo caso duvidoso é, de fato, algo que merece descrédito, merece análise, né? E para quem quiser pesquisar mais, a mediunidade, o Sr. Home, no caso aí que Kardec se refere, é o Daniel Douglas Home. Então, Daniel Douglas Home, enfim. Que foi considerado depois lá um médium voador. Tem até uma imagem muito conhecida, quem quiser bater depois no Google para ver aí, ele como se estivesse saindo, né, de uma... que o Tarso está até mostrando agora aqui, depois o João coloca na edição aí. Uma imagem tipo dele voando mesmo, ele levitava ali com uma certa facilidade. Há relatos dele tipo saindo de uma janela de um prédio e passando por fora. Então, que é legal, né? Você quer visitar um amigo, ao invés de sair pela porta, vai pela janela, né? E aí vai lá, entra tranquilo, sem problema nenhum. Tem essa imagem da janela também aí, Tarso? Tem algumas coisas aí, né? Mas não dá para saber se realmente é ele. Mas então é um médium com a faculdade estrondosa, assim, né? Como tinham muitos na época. A gente falou aqui, né, das críticas em relação àqueles que faziam mau uso. Há muitos outros que, de fato, chamavam atenção justamente pelo desinteresse. E deve que era difícil, porque como na época era muito usual ganhar dinheiro com mediunidade, então a pessoa ficava tentada, né? Nossa, eu posso seguir o caminho do outro e ganhar dinheiro também. E aí, de repente, se via ali numa prova difícil e superava, né? Hoje, a gente não tem, assim, tantas notícias, né, de pessoas que cobram. Eu, pelo menos, né, não sei de ninguém, assim, que cobra para psicografar. Não sei de ninguém que... Eu e o William já cobro. Talvez tenha, né? E alguém depois quiser deixar algum comentário nos vídeos aí, fiquem à vontade, mas eu não conheço ninguém que cobra para psicografar, ninguém que cobra para dar passe, ninguém que cobra para psicofonizar. Eu não conheço. É claro que muita gente mistura muito, fala assim, mas por exemplo, eu fui num evento pago e de repente colocaram lá um médium para psicografar uma mensagem. Tudo bem, mas você pagou, não foi para o médium. O dinheiro vai para cobrir as despesas de quem promoveu o evento. Mas o médium vai para algum lugar e vende os seus livros. Tudo bem, mas a renda dos livros costuma ir para entidades, né? Enfim, não vai para o bolso do médium, pelo menos, né? Não tem notícias hoje de algo como se dava na época, em que o interesse era só no fenômeno e só na arrecadação. Então, pelo menos eu atualmente, se alguém aqui souber de alguém aí, mesmo não preciso nem citar os nomes, mas... Nos Estados Unidos é mais comum ter mediunidade. Desculpa, esqueci. Eu acho que que eu tava falando, né, nos Estados Unidos é mais comum, mas não, quer, assim, não é uma mediunidade voltada com os princípios espíritas, né? Mas assim, o espiritismo não pode dar conta de todas as pessoas que são médiuns, né? E das posturas dessas pessoas. O que se ensina é exatamente que aquilo que é dar de graça, que de graça seja cobrou já, mesmo se dizendo espírita, não é espírita, né? Assim, tá totalmente contra a doutrina espírita. Até eu lembrei que você falando aí, tem uma cidade é cidade mesmo, um vilarejo, não sei, Lilydale, Nova York. Lá em Nova York, né? Nova York é um local assim, com um monte de médios realmente, muitos mesmo, e lá de fato tem essa prática, bem lembrado aí. Eu até uma vez vi um documentário a respeito disso, e lá o pessoal vai atrás, mas bem que você colocar, lá nos Estados Unidos é muito forte a questão do espiritualismo, né? Então o pessoal lá não estuda Kardec, não sei, talvez até estuda, mas não pratica, né? O que pode acontecer. Talvez estuda para, na verdade, entender um pouco o fenômeno, mas não tem a prática espírita, né? A moral evangélica, a moral espírita. Então, tem alguma coisa, depois se você quiser pesquisar na internet,
tem algumas informações a respeito deste local em que realmente lá vive-se da mediunidade. E aquilo, né? A pessoa deixa de ser médium por causa disso? Não, ela continua médium. Mas aí, o que ela atrai é que realmente tem que ser muito bem avaliado, né? Com muito cuidado, com muita cautela, porque pelo que a gente estuda não costuma ser, né, espíritos muito elevados. Só para fazer um raciocínio lógico, porque eu gosto muito de pensar com a lógica do Kardec, né? É a mesma coisa, você vai fazer uma galinhada em prol de uma instituição beneficente, fazendo bem, você arruma vários voluntários bons. Agora, você vai fazer uma galinhada para bancar o seu lazer em Cancún, né? Se arrumar alguns voluntários, talvez são voluntários que quererão ir para Cancún com você, né? Então, assim, é lógico que quando se é cobrado, pessoas de bom coração, de boa índole, não vão estar junto. E da mesma forma, isso é com os espíritos. E se alguém quiser fazer uma galinhada para eu ir para Cancún, pode. Eu estou à disposição, viu? Eu aceito. Não. Bom, aqui Denis vai colocar agora coisa estranha e que denotava nos meios espíritas da época uma confiança e uma ingenuidade desconcertantes. Deixava-se Miller fazer o que quisesse, e como o controle não lhe agradasse, só se exercia diante dele uma fiscalização de forma tímida e insuficiente. Às vezes o cara agora gosta de tanto prestígio, de tamanha confiança, que a pessoa fala assim, não vou fiscalizar muito não. E às vezes quem tentava fiscalizar um pouquinho mais, já era meio que afastado, visto com outros olhos. Então tem que vai colocar aqui, destaquemos também que homens como Leon Denis, Gabriel Delany, e vai citando vários outros, eram apenas convidados para as famosas sessões e não podiam cercar-se de precauções que certamente tomariam caso fossem os responsáveis pelas reuniões. Que às vezes eu falo assim, mas como é que Leon Denis foi numa reunião que teve trapaça? Ele era apenas convidado. Aí chegava, estava tudo montado. E não deixava eles, verificar. E como não eram os responsáveis, eles viam apenas o que era possível. O que estava por detrás de tudo ali nem sempre era percebido. E Denis vai destacar, depois, que Miller possuía um inegável dom mediúnico, suscetível de, por vezes, provocar extraordinários fenômenos. Além disso, tinha um talento completo de ilusionista, do qual se utilizava nas oportunidades. Aí Denis, num dado momento, percebe, que Miller, em alguns momentos, fraudava, trapaceava, mistificava. E começa ali, então, a ter um certo racha no movimento espírita. E ele vai destacar aqui: havia dois grupos. Um torcia por Miller, o outro não escondia o repúdio que lhe inspirava uma tão vergonhosa mistificação. Uma polêmica tomou conta das revistas espiritualistas parisienses. Não, porque assim, é interessante a gente ver aqui, voltando um pouco, ele fala assim, sobre Miller, né? Miller aceitava convites uns após os outros nos salões em evidência e também realizava sessões pagas. Sua mediunidade não apresentava dúvida para ninguém e, apesar de suas atitudes pessoais, sua presença era disputada cada vez mais. Então, assim, era uma mediunidade patente, mas que precisou do charlatanismo, né? Então a gente vai vendo, assim, talvez até a perda propriamente dita da mediunidade, né? Ele usou mal e aquilo foi se perdendo, né? Porque eu achei bacana quando você comentou assim, e a gente fala isso muito, né? O médium que vende a mediunidade, ele atrai para si companhias não muito boas. Por que isso? Porque benfeitor não está preocupado em ganhar dinheiro. Se você vê um espírito superior com interesse de ganhar dinheiro, ele não é superior. Ele não é tão superior. Então, acaba que os espíritos, eles veem que o interesse daquela pessoa diverge do deles. E para não violentar aquela pessoa com vamos dizer assim,
forçando ela a seguir outro caminho, eles se afastam e deixam o médium seguir o caminho que ele está escolhendo, né? Mas também uma consequência possível, que nós estamos vendo aqui, que Kardec aborda no Livro dos Médiuns, é justamente essa perda da mediunidade, ele precisar de um charlatanismo, né? Porque se é dito que a mediunidade não apresentava dúvida para ninguém, mas ele também vai precisar do ilusionismo, então talvez aqui até caracterize um pouco da perda, né? Eu não sei se é o caso, mas parece caracterizar um pouco de perda da mediunidade mesmo, né? Realmente é o que parece, né? E a mediunidade era tão patente, como você colocou, que Leon Denis no começo, né, não apenas acreditava, como até citava alguns casos nas suas palestras, né? É o que Gastão vai colocar aqui. Denis, nas conferências que fazia, e como ele sempre gostava ali de embasar a sua fala em fatos, ele utilizou-se várias vezes daquilo que ele presenciou, mas que era autêntico. Porque ele percebe esse desvio com o passar do tempo. Tanto é que quando vem a acusação e vem ali as evidências, muitos que haviam participado de sessões falam, não, mas era real, era verdadeiro, né? A gente se precaveu. Tinham dificuldade de aceitar que aquela pessoa tinha agora passado para o lado da trapaça, da mistificação, da produção realmente de fenômenos pela má fé mesmo, né? Então... E aí a gente vai ver a divisão, né? No movimento espírita da época, coisa também muito atual, né? Muito polarizada, né? Já realmente, né, na época causou isso e serve de reflexão, né, para os tempos atuais. E antes que você retome aí, a importância do que você falou de as pessoas se dividiram e algumas acreditavam tanto que perderam o bom senso, né? Que é o que a gente fala muito sobre idolatria, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tomar cuidado demais, porque às vezes é a fé cega, né? Às vezes a gente tem tanta fé numa pessoa que a gente sempre diz, né? Falível, né? Uma pessoa que é falível, e aí a gente, por ter essa fé cega, a gente vai junto com ela, né? E trilha os mesmos maus caminhos que a pessoa trilha também. E isso é interessante a gente notar, porque possivelmente, se você conversasse com o Miller, fala assim, mas por que você cobra? Ele te daria uma justificativa que você falaria assim, então é isso aí, né? Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, sempre há justificativas. Não é porque fulano justificou tal coisa que tá certo. Às vezes ele justificou e está errado. Porque ele vendeu a mediunidade. E, assim, hoje a gente vai ver as vendas de várias coisas. Então a gente fala assim, será que dá para justificar tudo? Umas sim, outras não. Então você vai fazer um evento, igual o Gabriel citou, uma galinhada, fala, nós vamos cobrar o ingresso. Quanto nós vamos cobrar? Nós vamos cobrar R$20. Mas vocês estão ganhando em cima? Estamos ganhando. Por quê? Não, porque o lucro desse evento vai para uma obra de caridade, vai ajudar o centro espírita, porque o centro espírita precisa pagar a conta, né? E os frequentadores vêm, né? Então tem toda uma polêmica, mas... Então o centro espírita precisa sobreviver, o centro espírita precisa construir a sede própria, né? Então a gente precisa dar um jeito, a gente precisa dar um direcionamento para o centro espírita. Mas aí a gente vai ver, assim, alguns abusos, e justifica-se os abusos. Os abusos não são ser feitos assim, agora eu vou cobrar R$30 na galinhada. Fala, mas por que você vai cobrar R$30? Não, porque aí a gente vai fazer mais rápido, a gente vai fazer assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as justificativas, porque a fascinação vem daí. A fascinação não vem de uma justificativa muito mirabolante. Ela começa com as coisinhas pequenas, e quando vê, você está justificando uma venda de palestra. Então tem que atentar para isso mesmo. Eu acho que deixa uma lição muito grande esse caso Miller, mesmo antes de fechar aqui, pegando o gancho de vocês dois. Eu acho que a grande reflexão que deve fazer nisso é o seguinte: apesar de tudo que foi feito por alguém, né, de bom, a gente não deve abrir mão, né, da análise crítica, do senso crítico, né, daquele ceticismo que
tem que fazer parte de nós, né? Kardec é que traz o equilíbrio, porque senão, se eu falo, não, eu vou questionar até um certo ponto, depois eu não questiono mais, porque aí eu já confio cegamente em alguém. E aqui muitos, por confiarem cegamente no Miller, deixaram de questionar. Inclusive, a omissão deles pode ser cobrada num dado momento, porque talvez o alerta poderia ter, né? A gente vai falar de um alerta que o Denis fez aqui, mas se esse alerta fosse feito por vários, sobretudo por quem era mais próximo dele, talvez poderia ter evitado que ele caísse. Então a gente não pode deixar-se empolgar. A pessoa é médium há 50 anos. Poxa, ele pode falhar justamente no 51º. Não, mas o fulano tem uma obra social gigantesca, mas ajudou 1 milhão de pessoas. Mas ele pode falhar com 1 milhão e um. Então, porque senão eu começo a idolatrar, não a ideia, mas a pessoa. E aí, a partir do que eu idolatro a pessoa, eu vou para um caminho muito perigoso, entendeu? E essa idolatria a indivíduos, ela já dividiu muito, né, a humanidade. Então é isso que a gente tem que deixar nessa lição de Miller, acho muito forte em nós, assim, sempre manter esse senso crítico, não importa o que o outro já fez, porque a obsessão, ela pode vir a qualquer momento, ela pode vir né, em algum nível mais ou menos forte, mesmo por tudo que eu fiz. A vigilância deve ser constante, não só até uma certa idade, ou até um certo ponto, até um certo tempo de trabalho ou tamanho de instituição, né? Ela tem que estar sempre presente. É só um comentário rapidinho para lembrar de Kardec, né? Que ele fala que melhor negar 10 verdades como mentira, né? Assim, falando, nega 10 verdades do que aceitar uma mentira como verdade. Então, o próprio Kardec já nos ensina isso, né? E por quê? Porque aceitar uma mentira para depois para arrumar tudo de novo, assim, o negócio, ainda mais imagina hoje, né? Com WhatsApp, com câmera digital, tudo, para consertar é muito difícil. Eu acho a conduta de Denis tão interessante nesse caso aqui, porque agora na página 187 do livro, creio que na 136 aí do PDF, vai falar de que Leon Denis alertou, né, Miller em relação ao que ele fazia. Alertou publicamente num artigo que ele escreveu e depois recebeu uma resposta, né, de que Miller negava tudo e não prometia nada e tal. É o famoso justificativo, né? Não, eu não faço não, eu não prometo nada, isso aí tá errado. Mas Denis fez a parte dele. E depois que ele percebe que, apesar dos avisos, Miller continuava, aí a gente vai ver Denis realmente um pouquinho mais estressado. E aí ele já começa a utilizar de palavras mais duras, publica um artigo em 1º de fevereiro, na verdade é 1º de fevereiro, né, no seu famoso artigo escrito em Marseille, Últimas Apreciações, numa revista da época, em que de fato ele não mede muito assim as palavras, claro que ele sempre media, mas aí ele percebe claramente que talvez Miller já estivesse usando de fato de má fé e que não estava muito disposto a voltar atrás e nem a parar de fazer aquilo. E aí, para preservar a doutrina desse tipo de situação, ele quer fazer um risco, né? Falar, olha, eu enquanto espírita refuto esse tipo de comportamento. Justamente para quê? Para que as pessoas, ou espíritas ali, aqueles mais oscilantes, ou os outros, falam assim, eles avalizam tudo que o Miller faz. E aí Denis meio que faz esse artigo duro para deixar claríssimo, fala, olha, eu, Leon Denis, não assino embaixo os fenômenos que ele produz. E aí realmente a coisa toma uma proporção maior, porque dentro daquele grupo lá dos que admiravam o Miller e dos que não admiravam, e aí Denis passa a ser criticado por amigos seus, né, vai colocar aqui, por familiares, né, que não enxergavam, né, aquela maldade
em Miller. E tem uma frase que o Gaston coloca aqui, que o silêncio é uma falta, diziam os guias do mestre. Nenhuma hesitação é permitida, é preciso publicar a verdade. Então, enquanto a gente às vezes vacila nessas questões, Denis considerava o silêncio uma falta. É porque ele enxergava na possibilidade de falar algo uma oportunidade de esclarecer, de consolar, de consertar ali algum mal-entendido, algum equívoco. Então, por isso que ele escrevia a respeito dessas questões. E ele vai concluir o seu artigo, e o Gaston traz isso para nós aqui, ainda bem, né, dizendo: se 40 anos de trabalho, de devotamento, de sacrifício pela causa do Espiritismo deram à minha palavra um pouco de autoridade e de crédito junto aos meus irmãos, eu lhes digo: tomem cuidado. Há um grande perigo para a nossa crença e para todos nós. Quanto a mim, repudio doravante qualquer solidariedade para com esse homem hábil, astucioso, dissimulado, que zomba sem ter vergonha dos sentimentos mais respeitáveis e dos interesses mais sagrados. Como a Isabela gosta de falar, né? Toma, né? Alguém pode olhar e falar assim: nossa, mas ele faltou com caridade com o rapaz. Como é que fala as palavras tão duras assim, né? Ah, tá. E zombar da fragilidade de alguém que está indo atrás do fenômeno, isso aí não é falta de caridade, não. Então é assim, ele utilizava palavras duras porque o caso exigia esse tipo de palavra, esse tipo de conduta, esse tipo de firmeza, de energia, que muitas vezes nos faltam hoje. Só para... porque é uma questão, uma discussão que eu tenho bastante com algumas pessoas, né? Que eu acho que nós sempre temos que pontuar a nossa visão. Por que pontuar? Exatamente para não deixar alguns casos passarem. Então, quando se fala em fazer o bem aos necessitados, isso é uma coisa que o espírita tem que pontuar. Não, onde estiver falando que os necessitados que fiquem a Deus dará, que nós pontuemos. Não, não é assim. E quanto às palavras, né, que ele utiliza, vale sempre lembrar, né, que Jesus, primeiro ele diz, né, que seja vosso falar sim, sim, não, não. Então que não fique, que seja firme, que seja imperativo naquilo que se acha como verdade. E lembrar que Jesus chamou os fariseus de raça de víboras, de hipócritas várias vezes, né? Então ele que é nosso modelo e guia na questão, em todas as questões, né? Principalmente na moral, ele não titubeava em ser firme. Então assim, eu se eu tivesse aqui vivo nessa época, eu teria ido lá no céu e voltado com tamanho assim, exemplo que foi feito. E principalmente uma coisa que eu queria até retomar é o exemplo dele em reaver a posição dele, né? Que no início ele começa citando nas conferências, mas depois quando ele se vê em equívoco e vê o equívoco que o rapaz estava cometendo, ele não tem nenhum problema em chegar e falar: não, peraí, não é assim não, isso está sendo feito de forma errada. E isso vale pra gente, né? Assim, a todo momento que a gente se vê em equívoco na opinião, a gente tem que chegar e falar mesmo, porque se aquilo perdura, o estrago é muito grande. E quando a gente se corrige, o exemplo que a gente dá em se corrigindo perto das pessoas que querem buscar o espiritismo, tipo assim: nossa, o palestrante está assumindo que cometeu um erro, não, então eu posso errar também tranquilamente, assim, o erro que eu cometi não é tão recriminante assim, né? Então é pedagógico isso. Isso que você ressaltou, Gabriel, é muito importante, porque muitas vezes a gente vê assim, a pessoa vai afundando mais e mais porque ela não tem coragem de voltar atrás e falar assim: olha, me equivoquei. E aí, por não querer fazer isso, aí fala assim: nossa, mas eu não posso voltar atrás agora eu já falei.
agora não posso. Não, a gente tem o direito, né, de voltar atrás. E é isso que eu achei mais bacana de citar aqui do Leon Denis. Porque, de fato, as palavras dele foram bastante duras, né? Mas, assim, se por um lado, no começo, ele estava com, assim, vamos dizer assim, ele apoiou Miller, depois de apurado os fatos, ele não teve problema nenhum em vir e falar, olha, parei aqui. E foi o primeiro nele, né? Assim, caridosamente. Como é que é? Foi primeiro nele, caridosamente, falar, assim, tentar alertá-lo, né? E depois que ele não se corrigiu, aí sim, né? Só um parênteses. Justamente. Então, eu acho que o bacana de tirar disso é a postura de Leon Denis, assim, pra gente refletir sobre nós mesmos. Porque às vezes a gente... Assim, isso em todos os assuntos, na religião, na política... O político que eu defendo, eu tenho que concordar com tudo que ele disse. Eu não posso falar assim, olha, não, ele falou isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. Posso, claro que eu posso, porque muitas discussões políticas é porque a pessoa defende tal candidato e aí o candidato fala um absurdo e você continua defendendo. Aí cria discussão, né? Então, assim, se a gente tivesse essa humildade de voltar atrás, né? Falar assim, olha, eu defendi essa pessoa, mas agora a conduta dela não condiz mais com o que eu acho correto, ela está se equivocando. Porque não tem problema nenhum. Isso é para política, para palestrante, para meio religioso, para meio social, isso é em tudo, né? Ter essa humildade é o que eu gostaria de ressaltar, já pegando um gancho no que você falou também. Porque, e também... reforçando isso, né? Porque a gente olha as palavras de Leon Denis e fica parecendo muito duro. Mas a gente tem que lembrar que só dá para ajudar quem quer ser ajudado, né? E talvez não era o caso aqui. E o tempo passa e Denis vai escrever depois dizendo da tranquilidade de consciência que ele estava, né? Então ele vai dizer... advertido sobre os perigos que ele nos fez passar, sinto-me feliz por ter me desembaraçado a tempo e não me arrependo nada do que fiz e nem do que disse. Entretanto, é algo muito doloroso no momento em que eu me exponho e tomo atitudes pessoais para nos livrar do mal onde muitos se extraviaram, ver voltarem-se contra mim aqueles mesmos que me deveriam sustentar. Então é aquilo, né? Quando você se expõe, você vai agradar e vai desagradar. E Denis, apesar da maturidade, apesar de imaginar isso, ele se surpreende. Porque muitos que ele imaginava assim, não, isso aqui eles vão me sustentar, né? Na verdade, às vezes se afastam dele, ficam do lado do Miller. Então, realmente, pelas palavras de Denis, a gente percebe, mesmo 112, 113 anos depois, que foi algo... para a época bem difícil, né, inclusive para Denis, porque não é fácil, eu vou me expor. Toda exposição traz consigo riscos, traz consigo um clima pesado, porque a posição mais fácil da vida é a do seu morno, né? Porque aí não desagrada ninguém, você está bem com todo mundo e tal, é muito mais fácil. Então, na medida em que Denis deixa, nesse caso aqui, a neutralidade e toma uma postura, ele precisa arcar com as consequências, dentre elas a incompreensão, né, de familiares, de amigos e até o afastamento de alguns outros, né? Conta-se, inclusive, já falei isso aqui em outros estudos, mas é bom ressaltar que nesse burburinho teve até um abalo, que depois foi resolvido na amizade, por exemplo, de Denis e Gabriel Delany. Você pega dois pilares do espiritismo, talvez os nomes aí mais importantes do movimento espírita pós-Kardec, né, naqueles primeiros anos, né? De repente se vê em lados antagônicos, né, diante de um caso como esse. Mas depois foi tudo acertado e ficou aprendizado para eles e espero que para todos nós, né? Alguém quer comentar algo mais a respeito deste capítulo? Fazer um comentário também, é porque e não é necessariamente o que a gente fala, né? Não é necessariamente a posição que a gente toma.
Muitas vezes o que causam os conflitos, os embates, é o tom, né? A tonalidade. Às vezes, igual uma vez eu vi o pessoal brincando que... não, acho que foi um comentário lá de um ministro do STF com o outro, um falando que o outro destilava ódio, né? E assim, tem uma frase do Emmanuel, eu não sei de que livro que é, mas ele diz assim: não é o não, mas a forma como ele é vazado, né? Porque às vezes assim, é só a forma como a gente se expressa, né? E as pessoas, quando elas entram nesses argumentos que são, eu digo assim, né? Um caso igual ao do Miller. As pessoas que defendem o caso ali igual ao do Miller, elas entram às vezes numa exaltação tão grande que pequenos conselhos, né? Da pessoa chegar e falar: mas tenha atenção com aquele médium. Aí ela já recua na defensiva e fala: mas você tá me acusando? Você tá acusando ele, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, acho que só nessa... Para não... É igual a gente... É tão engraçado, né? Como as coisas são coincidências, né? Hoje o Gustavo mandou lá um trecho do Paulo Estevão, do Estevão falando que a gente não deve colocar fermento nas discussões, né? E dá pra gente esclarecer a verdade sem colocar o fermento na discussão. É só a gente ser racional, só ter o bom senso. E é só... Aí já tá feito o trabalho todo, né? Mas é isso, eu acho que assim, a gente tem que se posicionar o tempo todo e aconselhar. Eu acho que é o que o Gabriel falou, né? Quando a gente vê que tem alguma coisa errada, para não... Hoje eu vim escutando o capítulo 120 do Caminho, Verdade e Vida, dos 7 Minutos lá com o Emmanuel, que chama Zelo Próprio. Aí é uma frase de uma carta de Pedro, que ele diz assim: acautelai-vos para não perderdes o fruto de vosso trabalho e receberdes a recompensa. Acautelai-vos para não perderdes o fruto de vosso trabalho. Então, às vezes, igual o Denis fala aqui mais adiante, 30 anos, ele falou aqui, ó, por mais de 30 anos, eu e alguns companheiros consagramos nossos esforços, nosso tempo, nosso sossego para divulgar e defender o Espiritismo. Para tanto, comprometemos nossas energias, nossa saúde, nossa vida, e agora iríamos comprometer toda a nossa obra com imperdoáveis desculpas. Então, assim, ele guardou a cautela, né, para não perder o fruto do trabalho dele, porque é muito tempo gasto para depois simplesmente vir alguém e destruir tudo, né? E é a vigilância constante. Porque a qualquer momento uma pequena coisinha se instala. Aí lá no 120 lá do Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel fala isso. O micróbiozinho, que ele vai comparando com a limpeza pessoal, o micróbiozinho se instala devagarinho. E aí você não limpa, não retoma a saúde, e ele toma conta do corpo todo. Então acautelai-vos. É interessante a gente observar o que ele fala, que a gente pode observar todas essas querelas morais em nós mesmos. Que são coisas que muitas das vezes nos passa desapercebido, de algum comentário que nós fazemos em relação ao comportamento do outro, ao processo do outro, ao mundo do outro. Então, a gente precisa observar muito nesse orai e vigiai para conosco mesmo, porque no meu ponto de vista, eu vejo que é isso que o Leon Denis quis trazer, né? Mostrar aquilo que não está de acordo, porém olhar para si, né? Olhar para si e se interrogar, né? Qual o meu papel perante essa situação? Qual é a minha postura perante ao que me acontece? Né? Então, é observar, analisar, tomar a atitude que do seu ponto de vista, ou que aquilo que você acredita, porém fazer uma autorreflexão bem profunda. Né? Porque hoje, dentro do movimento espírita, a gente pode observar que há milhões de casos, né,
de médiuns que, infelizmente, faliram, né, perante as suas provas, né? Então, cabe a nós, como todos nós somos médiuns, né, a observar com muito cuidado e com muito zelo, né, o nosso papel perante ao que o Leon Denis fala. Ela só fala, eu ia falar e decidi não falar, mas aí me veio para dizer. Porque uma das minhas maiores dificuldades pessoais é a comunicação. Eu tenho uma comunicação muito direta, muito objetiva e às vezes passa do limite. Porque eu venho de um ambiente porque eu sou um cara muito político e eu venho de um ambiente sindical, então assim, eu tenho muito esse negócio de tipo assim, é rixa, assim, sabe? Eu tenho que contradizer. Aí uma das coisas que eu ia até sugerir, assim, para quem tem essa dificuldade também, e o Tarso falou do Alcatelá, é que hoje tem bastante literatura e está surgindo um movimento muito legal sobre a comunicação não violenta. Que assim, até na forma que eu sou bastante, mas até quando a gente acha que a gente não é bastante, tem formas de se falar que evita tantos conflitos entre casais, entre pais e filhos, entre profissionalmente. Então fica a dica, a comunicação não violenta. Tem vários livros hoje disso. Só aproveitar que, desculpa, aproveitar que você citou essa comunicação violenta, porque o não violenta, acautelai-vos. Você citou a comunicação não violenta. Eu tenho um amigo, o Djavan, ele até participa aqui uns dias também, ele fala demais disso o tempo todo. Às vezes a gente até tem que falar, vamos mudar de assunto. E ele cita o exemplo do Gandhi, né? Que aí o Gandhi lá, toda a vida do Gandhi é isso, né? Que é o exemplo ali, ele transformando as pessoas com o exemplo próprio, né? E me vem à mente aquele exemplo lá do açúcar, né? Que ele foi sugerir a pessoa não comer açúcar, ele falou, mas eu como? Pra que eu... né? E aí ele se transformou, então eu acho que é isso, né? Nada mais como exemplo próprio e individual, como o de Denis, né? 30 anos! 30 anos a gente aqui, ó. E agora a gente estudando a biografia, a gente percebe o quão grande é esse exemplo, né? De inúmeros sacrifícios. Pensa, vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui, ó. Não pôde casar, não pôde ter uma esposa, sacrificou todos os momentos de lazeres, né? Então, assim, pensa o quanto ele se sacrificou para num momento aqui perder o fruto do trabalho dele e o exemplo próprio. Então ele tinha essa força pelo respeito, pelo exemplo, né? Que é a comunicação não violenta, né? Ele tinha propriedade para falar sobre isso. E aí eu acredito que, por mais que alguns não souberam extrair ali a lição, mas muitos depois no final do capítulo vêm para agradecer ele. E aí até um general aqui fala que ele enxotou, igual Jesus aqui, ó, enxotando os mercadores do templo. Acho que foi uma piada, né, que o general fez. Mas é isso, né? É o exemplo que arrasta as multidões, né? Eu já estava incomodado, que eu falei assim, gente, nós vamos terminar um estudo e eu não citei Emmanuel ainda. Como que pode? Mas aí tem um livro, chama Nós, que é só ele. Capítulo 18, o título é Como falas? É uma pergunta. Como escreves? É uma outra pergunta. E aí o Emmanuel vai tirar um versículo de João, capítulo 8, versículo 8, diz assim: E tornando a inclinar, escrevia na terra. Que é o caso da mulher adulta. O pessoal pergunta, o que nós vamos fazer? Jesus pega, abaixa e vai escrever na terra. Aí o Emmanuel fala assim, quanta gente não abusará dos recursos da escrita por veicular imposições e difundir enganos na terra? E aqui terra já é terra, planeta Terra. Quantos espíritos, mesmo desencarnados, valem-se dessa possibilidade para atender a venenosos caprichos individuais?
Aqui escreve-se para a consecução de determinados objetivos inferiores. Além, aproveitam-se publicações para o mercado de propósitos subalternos. Quantas vezes nós mesmos teremos movimentado o jornal ou o livro pretendendo impor nossa interpretação individual? Quem escreve precisará lutar contra numerosas leviandades que ameaçam o espírito. É indispensável guardar-se todos os dias, e nessa vigilância justa será razoável lembrar a posição de Jesus, que não deixou livros ou pergaminhos, legando-nos, apesar disso, os tesouros da vida imperecível. Importa considerar, no entanto, o que o Mestre Divino escreveu na terra. Nunca encontraste o simbolismo profundo desse gesto do Cristo? Quando eu li isso aqui, eu falei assim, não, nunca encontrei, né? Quem poderá passar no planeta sem gravar alguma ideia nos caminhos do mundo? Nem todo homem gravará páginas, mas todos escreverão na terra a história de sua passagem comum. Então, o maior livro que nós vamos escrever é a nossa vida, né? Então, o que nós estamos escrevendo? Que aí já puxa a reflexão que vocês três trouxeram, né? O que é? E aí tem uma outra mensagem que chama Teu Livro, que ele diz assim: a morte recolherá as folhas esparsas da tua biografia gravada por ti mesmo, né? Então, o maior livro, o maior escrito que nós vamos deixar é a nossa própria vida, né? Jesus escreveu na Terra mesmo, mas ele puxa o Terra para falar de planeta, para falar da nossa vida, né? O que nós estamos escrevendo? Que aí é bem a reflexão que vocês trouxeram. É aquela... Não para, né? Quando vem inspiração, né? Coletiva aqui. É aquela frase lá, acho que é do Francisco de Assis, né? Que ele fala para cuidar de si mesmo, porque às vezes você é o único evangelho que as pessoas vão ler, né? Bom, e para encerrar o estudo, a gente fica assim muito... Talvez muitos estão agora, né? E aí? Devo me acautelar? Ou devo partir para cima, com silenciar uma falta? Eu acho que a gente tem que buscar sempre assim, a inspiração, buscar sempre conhecer a nós mesmos, que talvez o seu perfil é o perfil da cautela. Outra hora o seu perfil vai ser o perfil do embate, daquele que gosta de se expor e tem uma utilidade. Então, a gente não deve passar a se expor por conta que Denis se expôs. A gente também está falando de alguém que tinha não só um conhecimento, né, para ir para esses confrontos, mas de alguém que tinha uma elevação moral, né, uma superioridade, uma ascendência moral que lhe permitia esse tipo de situação. E a gente fica naquela dúvida, e agora? O que fazer? E tem lá no livro, não só em relação a isso, eu vou trazer a reflexão aqui porque ela também se encaixa nessa situação, mas ela se encaixa em várias outras, que é uma reflexão que eu gosto muito do problema do ser, do destino, quando o Denis vai tratar sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter, é o nome do capítulo, né? E ele vai dizer assim: entre essas grandes almas, é bom escolher uma, como exemplo, a mais digna de nossa admiração, e em todas as circunstâncias difíceis, em todos os casos em que nossa consciência oscila entre dois partidos a tomar, perguntar-nos o que ela teria decidido e agir da mesma maneira. Então, nesse caso em específico, Jesus teve momento de chamar de hipócrita, raça de víboras, e meter a mão lá naquela, até questionado, mas vamos levar na literalidade da questão, de mandar a mão lá no templo lá e agir com energia. Em outros momentos, ele se cala. Então, há momentos para tudo. E a questão que o Dani põe é: agora, como agiria Jesus? E aí a gente, diante disso, refletir que o próprio Cristo foi anotado por Mateus, vai dizer: observai, eu vos envio como ovelhas entre os lobos. Sede, portanto, astutos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Então tem momento que tem que ser pomba, tem momento que tem que ser serpente.
Então, diante da dúvida, questionemos-nos como Jesus agiria naquele momento. E aí creio que a gente vai ter uma atitude um pouco mais segura e um pouco mais correta. Bom, então a gente encerra esse estudo de hoje e ficaremos apenas aí no caso Miller, né? No próximo estudo iniciaremos, né, quando ele vai falar sobre Joana d'Arc. Então a gente falou hoje de um médium, né, que se perdeu ao longo de sua encarnação, e no próximo capítulo, até para dar uma consolada e uma aliviada, né, no estudo, vai falar de Joana d'Arc, que aí, né, a gente vai deixar para o próximo estudo, mas já deixando assim um convite, porque é realmente interessante saber o que Leon Denis escreveu e falou sobre ela, inclusive publicando um livro, Joana d'Arc, Médium. Então é isso, a gente agradece a todos, né? Nós encerramos aqui então na página 191 do livro impresso, e para quem está no PDF aí, página 139 ou 140, né, Gustavo? Gustavo está inconformado aqui, é 140 na dele. Mas é isso. Lembrando sempre que todas as quartas, às 21 horas, no YouTube e no Facebook, Alimento da Alma e Grupo Espírita Leon Denis, nós publicamos aí os vídeos inéditos deste estudo. Então, deixa o like, compartilhe, se inscreva e divulgue nosso estudo entre os amigos do centro, né, nas suas redes sociais. Um abraço e até o próximo estudo, Vida e Obra de Leon Denis.